Boa noite para todo mundo. Hoje estou aqui, Manfred, para quem não me conhece. Fala, Raiz. Tudo bom? Para discutir e falar sobre o comportamento dos investidores no mercado financeiro, tá? Fala, Raíssa, como vai? Então, enquanto o pessoal entra aqui, que o combinado é 9 horas. Para quem não me conhece, sou economista formado pela PUC de São Paulo, tenho mestrado na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Trabalhei 15 anos no mercado financeiro, fui operador de pregão de bolsa, fui operador de mesa, fui administrador de fundo, depois virei professor por mais de 20 anos, dando aula de economia e de mercado de capitais. E eu combinei aqui que quem quiser pode fazer pergunta enquanto eu estiver falando. Vou tentar responder na medida do possível. Beleza, gente? Então vamos lá. Em relação ao comportamento do investidor, o que eu gosto de falar sempre, o exemplo que eu dou, os investidores de risco, os investidores em bolsa de valores, ou investidores em geral. O exemplo que eu sempre gosto de dar é olhar o que acontece num feriado prolongado. Lógico que agora não está acontecendo nada. Porque nós estamos em quarentena, isolado, mas o exemplo que eu gosto de dar é o que acontece num feriado prolongado. A maioria das pessoas fica 8 a 9 horas para fazer um trajeto que normalmente demora 15 minutos. Para chegar lá, ver a praia cheia, falta água, os preços sobem. E as pessoas inteligentes, que eu costumo dizer, estão do outro lado, estão subindo para São Paulo e aproveitando que a cidade está vazia. A mesma analogia a gente pode fazer para os investidores, né? A grande maioria vão todos para o mesmo lado, a grande maioria tem quase sempre os mesmos sentimentos, a grande maioria quase sempre precisa de uma muleta. O que é uma muleta? Tem gente que precisa seguir alguém, o que alguém está falando. Tem gente que acha que a estatística vai resolver. Tem gente que procura Fibonacci. Tem gente que procura um monte de coisa. E a principal coisa que eu digo sempre, para o investidor primeiro, ter seu próprio método. Segundo, ter disciplina. E terceiro, ter controle emocional. Que parece muito óbvio, muito racional o que eu estou falando aqui, mas aí eu lanço para vocês aqui. Pega o seu dinheiro, faça um investimento e aí veja se você consegue ter, primeiro, disciplina,
Segundo, controle emocional. Não é? Uma coisa bastante difícil. Pô, mas é tão simples assim? Sim, óbvio que tem que conhecer para operar em bolsa, para investir em ações. É óbvio que tem que conhecer alguma coisa. É óbvio que tem que aprender alguma coisa. Mas 70, 80% é ter controle emocional e ter disciplina. E o que é disciplina? Sei lá, vou dar um exemplo. Comprei determinada ação. Se cair 10% eu vendo, se subir 10% eu saio. Né? Quer dizer, eu limitei 10% para cima, 10% para baixo. Isso aqui é apenas um exemplo. Aí chega na hora que você investe, a ação está subindo 10% e você não vende. Né? Ou a ação está caindo 10% e você não vende. Né? E aí o que acontece? Não, porque pode ser que vai mais. Aí você cai e fica com medo. Você sobe a ganância e você não sai. Esse é o primeiro passo para o abismo. Por quê? Porque você saiu da disciplina. O que você combinou? Qual foi o seu método? Se subir 10% eu vendo, se cair 10% eu vendo. Eu não estou dizendo que esse é a melhor variação, eu não estou dizendo que é isso que você tem que fazer. Eu estou dando um exemplo de como funciona a disciplina. E mais uma vez, que a gente assiste, né? Quando você entra, sobe e não sai, você saiu da disciplina. Você entra, cai e não vende, você saiu da disciplina. Então, disciplina é importantíssima. Quem não conhece, é o pai da grande teoria de todos os grandes investidores, Benjamin Graham, começo do século XX. Você não pode nem ser eufórico quando está subindo, não entrar na euforia, e não pode ser nem depressivo, o mundo vai acabar quando cai. E as bolhas especulativas mostram exatamente ao contrário. Né? A grande maioria, quando tudo está subindo, a ganância, a onda, o pessoal fica na euforia e não vende, não põe dinheiro para dentro. E, como aconteceu esse ano aqui no mês de março, quando começou o problema do vírus para valer, os mercados caindo todo santo dia e a grande maioria entrando em pânico, vendendo nos preços mais baixos. E muito provavelmente esse pessoal que vendeu nos preços mais baixos deve estar agora comprando porque acha que agora melhorou, vai voltar, vai recuperar aquilo que perdeu. Então, quando você tem na cabeça, na memória, recuperar aquilo que você perdeu, muito provavelmente você vai cometer os mesmos erros de novo. Né? Por quê? Porque você está na cabeça que você perdeu, você guarda isso com você, né? Então aí você faz exatamente tudo ao contrário. E aí o que acontece? Você perde totalmente o foco, totalmente o rumo, né? E a chance para sua perda aumentar é muito grande. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Quando eu faço palestras sobre investimento, eu sempre realço, é importante saber análise fundamentalista? É difícil fazer análise fundamentalista? Não. Eu faço análise fundamentalista? Sim. Sempre fiz. Sempre acreditei. E digo mais, a análise fundamentalista, no médio prazo, ela mais acerta do que erra. No curto prazo, qual é o melhor método? Não sei, não tem. O melhor método que eu falo nas minhas palestras é o seu próprio método. E o mais importante, seguir aquilo que você se propôs a fazer.
Qual é o grande problema hoje? Só fazer análise fundamentalista basta? Não, porque hoje a gente tem uma variável para analisar que não teve nenhum fato anterior. No crash, no grande crash, na grande queda, que muita gente da imprensa compara o momento agora com o de 1987, eu estava na bolsa em 1987, vi um crash ao vivo na minha frente dentro de um pregão. Eu vi cair menos 12% em menos de 5 minutos. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês, eu já passei na vida 5 circuit breakers, 3 ao vivo, 2 online. Mas o que está acontecendo hoje não tem precedente histórico. Então, como é que eu posso fazer uma análise de fluxo de caixa futuro? Como é que eu posso fazer uma análise de valor patrimonial? São todos indicadores da análise fundamentalista. Como é que eu posso fazer uma análise macroeconômica se eu não tenho a menor ideia do efeito desse vírus no tempo, dentro da economia e dentro das empresas e dos setores? Então, o que eu posso fazer nesse momento? Essa é a pergunta. Arriscar todo o meu dinheiro de uma vez só? Então, o que está acontecendo? Eu vejo pelo meu próprio canal, onde eu ensino, faço observações sobre o mercado. A grande maioria está com perdas esse ano. E no mercado em queda, numa situação dessa, você ter perda é absolutamente normal. Mas a questão de você ter perda é primeiro você aceitar que você perdeu. Esse é o primeiro caminho. Se você aceita que você perdeu e você aprende a perder, lá na frente você também aprende a ganhar na bolsa de valores. E no momento que quase todo mundo perdeu, dificilmente quem fazia alguma previsão até 2 meses atrás que o mercado aqui, como lá fora, poderia ter essa queda abrupta e rápida. A gente teve mais ou menos, para quem não tem ideia, de 119 mil pontos no pico para 61 mil pontos em menos de 120 dias. Isso é de uma rapidez, de uma violência sem precedentes. Sem precedentes. Então a Bolsa Brasileira praticamente perdeu quase 60 mil pontos num período de 120 dias. Então é praticamente impossível que quem investiu não teve perdas ou não está tendo perdas. Então é muito complicado se você põe na tua cabeça que você tem que buscar aquilo que você perdeu. Porque quando você põe na cabeça que você tem que buscar aquilo que você perdeu, a chance de você perder a razão e o raciocínio e não enxergar o que está acontecendo, mas enxergar o que você acha que está acontecendo, é grande. Então o que acontece? Alguém perguntou aqui para mim qual a tendência do mercado. A tendência do mercado, no curto prazo, não dá para dizer. E eu venho constantemente avisando isso aqui. Como é que eu posso observar uma tendência de curto prazo? Estou falando aqui da Bolsa Brasileira, sabendo que aqui na minha cidade de São Paulo, os casos estão explodindo, porque muita gente não respeita o isolamento. E eu não tenho a menor ideia quando vai voltar à normalidade. Então, como é que eu posso fazer uma análise econômica a esse respeito? Então, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte: quais setores não estão sendo afetados? Os fabricantes de alimentos,
os supermercados e as farmácias. Aí pode ser que o pessoal vai se empolgar, porque hoje saiu que o governador do estado de São Paulo pretende reabrir aos poucos a economia paulista a partir do dia 11 de maio. Isso pode criar, para esse pessoal que estava na perda, tentar agora comprar ação na frente, já sabendo da notícia, porque se eu estou sabendo a notícia, todo mundo sabe da notícia, porque saiu em tudo que é mídia agora hoje à tarde e hoje à noite, querer comprar na ânsia, na vontade, ações, prevendo que lá para frente vai subir mais, porque o governador do estado de São Paulo, no estado mais rico da federação e na cidade mais rica do Brasil, vai reabrir lentamente a economia paulista. Será? O que acontece até dia 11? Então, o que faria uma pessoa racional? Uma pessoa racional senta, pensa, reflete, vê o que está acontecendo em São Paulo, né? São Paulo, as UTIs estão chegando no teto, as vagas, né? Muita gente aqui não está respeitando há muito tempo, muita gente não está acreditando nisso aí. Com quem eu conversei esses dias, conhece um, dois ou três, ou que estão com o vírus, ou que estão internados, ou mesmo alguns que já faleceram. Hoje eu conversei com uma amiga minha que me falou só de 4, 5 vizinhos. Um investidor que me consulta falou que no condomínio dele tem X pessoas que contraíram, né? Muitos dos meus alunos moram em tudo que é bairro de São Paulo. Você conversa, chegou nas comunidades, chegou nas áreas mais pobres da cidade, tá? O governador está fazendo um planejamento e aí aquela pessoa que vai na onda nos investimentos vai agora querer comprar ações para correr, imaginando que lá no dia 11 até lá a Bolsa Brasileira sobe porque o maior estado da federação vai reabrir lentamente sua economia, sendo que isso é uma promessa para o dia 11 de maio. Eu espero que realmente reabra a economia. Agora, com a situação que passa a cidade de São Paulo, prevendo o pico para maio, é isso aí, Flávio. Transmissão alta e o pessoal não está levando fé. Está esperando o pico para maio, né? É óbvio que tem que tentar organizar uma forma de reabrir, mas as pessoas vão sair sem medo? Vai realmente conseguir reabrir? Eu estou colocando no condicional. Então quem vai investir tem que pensar, mas o que está acontecendo? Qual é a probabilidade? Né? E um fator que tem me chamado muita atenção de 15 dias para cá, estou falando no âmbito internacional, não só no Brasil, é a queda expressiva e rápida dos preços do petróleo nos mercados futuros. E hoje foi mais um dia de quase 9% de queda no preço do barril do petróleo. Isso mesmo depois da OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, ter combinado um corte na produção devido à queda da demanda mundial calculada. Preço de petróleo para baixo é um bom indicador da economia real lá na frente. Por quê? Porque eu não quero dar aula de química aqui, não é o tema, mas aproveitando que eu fiz 3 anos de engenharia química, não me formei. Às vezes as pessoas acham que petróleo só dá querosene e gasolina. Petróleo, na verdade, são mais de 5.000 derivados. Fora que petróleo é essencial ainda para a produção de muita gente. A queda do petróleo, que é uma matéria-prima
o que eles estão esperando lá na frente. Flávio, a situação será retomada de acordo com o setor que difere. Sim, a situação vai ser retomada de acordo com o setor. Isso, por enquanto, Flávio, tudo no papel. Tudo bonito, tudo pensado, tudo estudado por uma equipe. Até o 11 de maio, muita coisa pode acontecer. Né? Então, a pessoa racional tem que pensar nisso daí. Então, voltando aqui. Isso quer dizer que eu não devo investir meu dinheiro em bolsa? Não. Se você tem caixa, liquidez, dinheiro sobrando, não tem problema em relação ao fluxo de caixa que você tem. Em relação ao fator tempo, você pode sim investir aos poucos em bolsa, desde que você tenha esse fluxo de caixa contínuo, dinheiro normalmente que não vai te fazer falta. Opa, Alex, é isso daí. Eu acho que nesse momento, Alex, paciência. Principalmente para quem não tem muito dinheiro, é o essencial. Os meus anos todos de bolsa, eu aprendi uma coisa. Às vezes é mais fácil pagar mais caro na certeza do que pagar mais barato na incerteza. E todos os fatores hoje são incertos, por uma simples razão. O nosso inimigo a ser combatido, ele é invisível, violento e rápido. E a derrota definitiva desse inimigo ainda não saiu na pesquisa médica. Então, assim, o pessoal vai muito na onda. Vou dar um exemplo. Há 20 dias atrás, um ex-aluno me ligou e me passou 2 relatórios de 2 grandes bancos, um estrangeiro e um brasileiro, que eu não quero dar o nome aqui. É isso aí, Flávio. Me ligou, eu não vou dar o nome das instituições aqui. Boa noite, Wesley. E as instituições estão dizendo, não, o mercado recupera em V. O que é V? Vou mostrar aqui para vocês que traduzir em português V. Recuperação em V quer dizer, houve uma queda vertical e volta rapidinho para cima. Só que o pessoal dava uma recuperação em V para a economia. E naquele momento o índice estava na faixa dos 70 mil pontos. O índice chegou até semana passada 80.500, 80.600. O que aconteceu? Um dado interessante que saiu da B3, a Bolsa Brasileira, que no mês de março entrou mais 300 mil inscritos na Bolsa e a maioria pessoa física. Então, muita gente entrou no mês de março, porque os preços caíram, fizeram muito bem, mas nem todo mundo comprou ao mesmo tempo. Então, aí eu quero dar esse exemplo. Né? O que é a muleta? 2 grandes bancos, por detrás grandes instituições, mandam um relatório. Esse relatório indica uma recuperação rápida em V. Aí o que acontece? Você acredita no relatório, no nome da instituição e deixa de acreditar em você. O que a gente chama, você vai atrás do que aquela instituição fala ou aquele analista fala. Nem todos estão certos, nem todos estão errados. Errado está você, porque você tem que ler os 2 relatórios com calma, analisar os prós e os contras e aí ver por sua própria decisão se vale a pena investir ou não. E não ir na onda de A, B, C, D ou E. Isso chama-se muleta. Hoje de manhã no canal do YouTube eu li uma citação do Robert Shiller, que
foi Prêmio Nobel de Economia em 2013, que escreveu uma obra fantástica depois que estourou a bolha das empresas.com em 2001, né? Chamada a obra, o livro, A Exuberância Irracional. Se essas instituições estão perdendo credibilidade, não sei, Fábio. Sinceramente, não sei. A minha experiência de mercado diz para mim que grife fala mais do que está escrito. Tá? Então, muita gente procura grife e acha que determinada instituição, determinado analista sabe mais do que você. Eu não estou dizendo que todas as instituições são iguais e muito menos que todos os analistas são iguais. O Taleb sobre o cisne negro, eu acho uma grande leitura o livro do Taleb. Se funciona ou não, tem que testar. Agora, o Taleb era um cara de mercado. Tem um livro muito interessante, eu li o livro sobre cisne branco e li o livro sobre cisne negro. Eu acho bastante interessante. Agora, todas essas teorias precisam ser testadas. Tá? Eu queria voltar para a frase do Robert Shiller, que eu citei hoje de manhã numa live que eu fiz, no livro chamado Exuberância Irracional. O nome já está aí, né? A exuberância irracional. Né? 29, por exemplo. Grande craque da Bolsa de 29. 9 anos seguidos de alta na Bolsa Americana. A exuberância irracional. 2001, que foi estouro da bolha especulativa das empresas.com. O que é uma exuberância irracional? Em 2001 eu trabalhava ainda no mercado financeiro. Me lembro como se fosse hoje o IPO de um site de pet shop captou, na época, 100 milhões de dólares. Né? O que é exuberância irracional? Naquela época a gente comentando, o cara colocou 100 milhões de dólares no bolso e os investidores puseram dinheiro apenas num site que vende produto para cachorro. Não tinha nada além disso. O comentário na época nas mesas, assim, isso aqui é uma bolha. E bolha, gente, um dia estoura. O que a gente nunca sabe é o dia que vai estourar. E a bolha estourou. Agora, onde é que está a irracionalidade? Onde é que está a irracionalidade? Foi quando a gente parou para pensar o seguinte, naquele boom das .com, quem não ganhou dinheiro antes nos lançamentos das empresas de internet naquele momento, correram para comprar qualquer coisa, porque falou, tudo sobe, tudo que vem na internet sobe. E aí um site que não tinha nada, era um site apenas vendendo produtos para cachorro, captou no lançamento na Bolsa de Nova York, na época, 100 milhões de dólares. Isso é o que é a exuberância irracional. Que o Shiller, no livro dele, mostra vários exemplos da história. Ele começa em 1850, vai terminar em 2001. Mas isso aqui é uma ideia como a gente perde a racionalidade. Então, o cara que não ganhou dinheiro no Magazine Luiza, corre na Via Varejo. O cara que não ganhou dinheiro no Google quando lançou... Opa, vamos lá. Vou pôr na linha um cara aqui, tá pedindo para falar. Vamos ver. Vamos ver se entra aqui. Isso que eu digo perder a racionalidade. Porque mexe com a ganância, mexe com aquele sentimento. Eu não entrei nas outras, tenho que entrar nessa.
E aí você não vê o momento que você está entrando, você não vê o tipo da empresa que você está entrando. Você não percebe o momento da bolsa, você não percebe o que você está investindo e normalmente acaba mal. Ô Jota, tô tentando te pôr na linha aqui online. Você pediu para entrar e recusou, Jota? Se você quiser solicitar de novo, Jota, não tem problema. Então veja lá, gente. Eu só estou dando exemplos da irracionalidade. Né? Vamos pegar o que aconteceu no mês de março. Não, não tem problema, Jota. Se você quiser entrar ao vivo aqui para falar, eu respondo qualquer coisa. Desde só não respondo aquilo que eu não sei. Não tem problema. Posso seguir? Obrigado. Obrigado, Cauê. Vou seguindo. Então, vou pegar um exemplo do mês de março ao contrário, né? Exuberância pode ser para cima quando para baixo. A maior produtora de frango do país, a maior exportadora de frango do país, a BR Foods, chegou no mês de março a bater na casa dos R$ 11. Tudo bem que não está exportando frango, mas é fabricante de alimento, as fábricas estão trabalhando no Brasil. E essa semana chegou a bater R$ 19. A pergunta que você tem que fazer é uma empresa que é quase monopólio na produção de frango desse país. Eu tenho um ex-aluno que já foi estagiário na Brasil Foods, são 13 milhões de frangos. 13. Tá? Quer dizer, quase não tem concorrente. E ninguém está deixando de comer nessa situação do vírus. Como é que alguém, no desespero, vende uma ação de uma empresa que está trabalhando, que não está com o setor parado, diferente do setor automotivo, por exemplo, que está em férias coletivas, há mais de 20 dias já, ou setor de entretenimento, de eventos, que está totalmente parado. Como é que alguém vende uma ação de uma empresa deste porte, com faturamento bilionário, a cerca de R$ 11 na bolsa, na mínima da mínima da mínima histórica da BR Foods? Se você colocar em dólar a 5, dá $2. Uma empresa desse tamanho, né, que exporta frango para a China, para os árabes, fora o mercado interno, quer dizer, mercado interno são 13 milhões de frango, portanto tem produção, não é viagem. Como é que o investidor vende isso a R$ 11, cerca de $5? Não, $2, né? Se pegar o dólar a 5. Se uma pessoa dessa não está em pânico, totalmente fora da racionalidade. Hoje essa ação bateu quase R$ 19. Né? Se você comparar, em janeiro era R$ 38, há 2 anos atrás, R$ 50. Então, veja lá, R$ 19 está barato. Mas então é para comprar amanhã? Não, mas está barato. Por quê? Já teve R$ 55 com dólar a 3. Já teve R$ 38 com dólar a 4. Hoje está 19 com dólar a 5,30. Agora, o que eu queria pôr aqui de exemplo, porque é o comportamento do investidor que a gente está discutindo aqui, o que leva a manada a ter pânico e ir vendendo a 12, a 11, a R$ 13
um tipo de empresa desse? Estão raciocinando? Não. Bolsa caindo, acho que todas as empresas têm que cair igual, acha que todas as empresas são a mesma coisa, o pânico de perder o dinheiro, o pânico da empresa quebrar, e acaba misturando tudo e vende empresas diferentes com preços diferentes de maneira igual. Esse mesmo investidor é bem capaz de, daqui 2, 3 meses, se a bolsa recupera, comprar essa ação de volta a 25, sem ter raciocinado que ele vendeu a 11. Basta sair que o setor vai bem, basta dizer que as exportações para a China retomaram, basta que o balanço, a receita manteve mesmo na crise, aí vai sair um monte de análise favorável, e aí o mesmo que vendeu a 11 volta a comprar a 25. Esse normalmente é o comportamento de investidor na média, na sua grande maioria, que vive do emocional e não do racional. Deixa eu ver aqui. Acho que se a população aprendesse como a economia funciona, saberia escolher os investimentos de forma mais racional. Ô Daniel, eu sou professor de economia há mais de 20 anos. Tem aluno que aprende economia para fazer prova e até hoje não aprendeu como é que funciona a economia. Então, eu não sei se o funcionamento da economia, se a gente aprende, vai fazer um investimento mais racional. Eu vi nos meus tempos de bolsa, grandes gestores de carteira, naquela época, hoje não pode mais, que não tinham terceiro grau, que não tinham formação de universidade, mas sabiam operar como ninguém no mercado de ações. Isso não quer dizer que eu vou dizer que não tenha que estudar, porque eu sou professor, muito pelo contrário, mas o fato da pessoa estudar não quer dizer nem que ela entende, e muito menos que isso vai deixar ela mais racional. Não acredito que estudando mais é que transforma a disciplina e o controle emocional. Estudando menos, eu concordo com você, sabe menos. Mas as pessoas que sabem mais, que entendem mais, eu não garanto para você que todas são racionais. Então, mesmo que eu entenda o funcionamento da economia, mesmo que a população entendesse o funcionamento da economia, as pessoas no seu íntimo, não quer dizer que entendendo a economia, amanhã vão se transformar em pessoas racionais. Mesmo porque a gente podia fazer um debate aqui numa outra live, o que é ser racional e o que é fazer um investimento racional. O que eu sempre falo quando alguém me pergunta, é a primeira coisa é descobrir o perfil do investidor. Isso para mim é a coisa mais importante. A segunda coisa mais importante, se você me perguntasse o que fazer com o dinheiro, é perguntar qual é o objetivo do dinheiro e o prazo. E eu só consigo descobrir a melhor forma de investimento para você sabendo duas coisas. A primeira, o perfil. A segunda, qual o objetivo do dinheiro e prazo? A terceira, qual é a poupança, o fluxo de caixa mensal que você é capaz de ter, que se a bolsa cai ou acontece uma pandemia, não compromete seu caixa de pagamentos que você precisa ter para se manter durante o mês. Essas três coisas, eu sou capaz de dizer para você, Daniel, bolsa não é para você. Por quê? Porque você não tem o dinheiro? Porque você não tem o fluxo de caixa? Não, porque você não tem o perfil. Ou ao contrário, poupança não é para você, Daniel. Teu negócio é risco. Você tem disciplina e controle para risco. E além disso, você tem caixa para risco. Além disso, você tem fluxo de caixa para risco. Opa, o Daniel está concordando que o importante é o perfil do investidor. É, a outra coisa que eu falo sempre
quando eu andava lá na universidade, o pessoal sabia que eu trabalhei com bolsa, então muito aluno me procurava. Eu falava assim, você quer fazer bolsa de valores? Então faz um teste. Pega pouco dinheiro e compra e vende 10, 15 dias seguidos. Depois que você fizer isso daqui, você vem falar comigo que eu vou te fazer 3 ou 4 perguntas. Dependendo do que você me responde, eu digo, bolsa não é para você. Dependendo do que você me responde, eu falo assim, você tem condição para bolsa. Então, o mais importante, por quê? Se você não tem fluxo de caixa e a bolsa cai, isso compromete teu emocional, aí a primeira coisa que você faz é vender BR Foods a 11 na mínima, com medo que o pouco que você tem vai sumir e vai acabar. Por quê? Porque você fez o erro número 1. Você pegou todo o dinheiro poupado e colocou numa ação só todo o dinheiro de uma vez. Por que a maioria faz isso? Ganância. Acha que vai ficar milionário. E aí a bolsa cai, dá um pânico, dá o contrário. Tipo, eu tinha 5 mil, juntei. 5 mil viram 2.500, aí você começa a pensar, esse 2.500 pode virar zero, aí você vende papéis na mínima, como BR Foods, a 11 e pouco. Você vende papéis na mínima, como Petrobras a 11, mesmo com o petróleo caindo. Hoje ela estava 15,90, é mais que 11. 15,90 para 11 é 30%. 30% é praticamente 10 vezes a taxa Selic. Isso mesmo com a bolsa embaixo. A mesma coisa acontece quando sobe. A mesma coisa acontece quando sobe. Né? Então você compra 18, vai para 20, a grande maioria não vende nada. A pessoa racional vende um pouco. Mas a grande maioria não vende. Por quê? Ah, se eu vender a 20 e for mais. Quando você começa a pôr isso na tua cabeça, ah, se eu for vender a 20 vai mais, você já está comprometido o racional para você fazer qualquer análise. Aí bate 22, você também não vende, porque assim, pô, e se for para 25? E o mais importante, né, quando você põe no teu cérebro, e se for? Quando você começa a pôr no seu cérebro, e se for, comprometeu. Pode ler qualquer análise, pode falar com qualquer um, que você não vai fazer absolutamente nada. Você só vai fazer alguma coisa se começar a cair. E aí, você já está comprometido no cérebro, porque você colocou no teu cérebro, se for, se for, se for. E aí bateu 22, você não vendeu. Volta para 21, você está ganhando ainda, porque você comprou 18. Mas aí o teu cérebro e você não se conforma que bateu 22, você não vendeu 22. Aí você não vende a 21. Mesmo ganhando 3 reais. Aí cai para 20, você está ganhando 2 reais, você não vende. Por quê? Porque você se comprometeu com o C, que você não vendeu a 22, não vendeu a 21, e aí você se compromete que não vai vender a 20 porque você não aceita, porque bateu lá em cima e você não vendeu porque você achava que ia mais. E aí esse C vai trabalhando dentro da tua cabeça que você não vende nem a 19 nem a 18. E é muito bem capaz que numa queda vertical, como nos primeiros dias de março, você vender a 11. E ficar aliviado, com medo que todo o seu capital poderia sumir. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, quando você começa o C, isso aqui entra na cabeça, pega no teu consciente e você começa a gravar esse C. E aí o que acontece? Na hora que tem que fazer as coisas, você sempre acha que C. E aí você não faz nenhuma coisa quando sobe, nenhuma coisa quando cai. Esse tipo de gente, que é a grande maioria, não pode investir em bolsa. Por quê? Se ele der sorte de pegar uma bolsa em alta, vai funcionar, porque bolsa em alta quase tudo sobe. Mas se der azar de pegar uma bolsa em queda, quebra.
literalmente. E aí, como a grande maioria, porque eu trabalhei em corretora, vai dizer que alguém roubou, que alguém que comprometeu. É sempre a culpa em terceiro. Quem usa o C sempre culpa terceiro. Nunca assume sua responsabilidade. É o vírus, é o ministro, é o presidente, é o governador, é o pessoal que não vai na rua, é o pessoal que vai na rua, é o sol, é a lua, é o frio, é o calor. Sempre tem uma desculpa, sempre tem uma muleta. Exatamente, Daniel. IC. Esse IC é uma maravilha. Também aquele comentário. Se eu tivesse vendido, eu tinha ganhado X. Se eu tivesse vendido, eu tinha ganhado X. Ou aqueles caras que pegam à noite e faz a conta. Se eu tivesse vendido, ainda faz a conta. Teria ganhado 5 mil. Esse tipo de situação é o caminho da destruição. Porque é tudo na base do C. Na base do C, é igual como comentarista de jogo de futebol. Ele nunca perde nem ganha. Mas no seu caso, se você estiver investindo em ações, perde sim. Você não vai. Esse C te tira completamente fora. E aí eu volto para o meu início aqui, que eu estava esperando o pessoal entrar, que eu digo: o que é mais importante e o mais difícil? O que é mais importante e o mais difícil? Disciplina. Disciplina. Fala, querida. Opa, saiu? Quem que tinha entrado aí? Aí eu vou voltar para o meu início. Eu estava esperando o pessoal entrar. Sim, quem perde normalmente delega para terceiros. Nunca é ele. A outra felicidade de quem perde, que quando a bolsa cai, a maioria perdeu, todo mundo está contente. Fala assim, eu perdi, mas os outros também perderam. Isso é um conforto para a mente. Essas pessoas nunca vão sentar em casa e analisar, pô, mas por que eu fiz de errado? Eles ficam confortáveis. Pô, bolsa caiu 40%. Eu perdi 30, mas a maioria perdeu 40, eu fico feliz. Eu não fico preocupado em analisar, mas por que eu perdi 30? O Cauê, opa, não, continua aí, Cauê. Beleza. Fala pra gente, professor, estamos adorando. Tá legal. Ô, Carlos, eu não gosto de indicar corretora, ok? Tá? Indicar corretora é um problema, porque se eu indicar corretora e dar problema, você vai dizer que fui eu que indiquei. Eu acho que tem excelentes corretoras, acho que cabe pesquisar. É mais fácil, Carlos, quando você usa a corretora onde você tem conta corrente no banco, tiver corretora, é mais fácil para receber e pagar. Isso não quer dizer que os aplicativos sejam melhores, tá? Mas eu não gosto nem de indicar banco nem corretora. Eu tenho uma sociedade com a Diamond Trade. Ele tem um grupo de WhatsApp que faz day trade, tá? Você pode mandar mensagem para mim aqui no meu Instagram que eu posso te indicar para você falar com ele. Mas aqui eu não vou indicar corretora de valores, ok? Eu não vou indicar não é porque ninguém está me pagando para indicar corretora. Eu não vou indicar porque quem me conhece sabe que eu nunca indico, nem pessoalmente, tá? Isso aqui nem médico. Você fala que o médico é bom e aí o cara te dá dor de cabeça, você vai dizer que o culpado fui eu. E a mesma coisa acontece na bolsa. Quando o pessoal perde, tem que culpar alguém ou terceiro. A mesma coisa é corretora. Dá problema, aí a culpa foi minha que indiquei.
Eu tenho vários amigos ainda em corretora, tem excelentes corretoras, tá? O que eu posso te dar de dica, cara? Teste os aplicativos de home broker para ver quem é mais rápido, quem não dá problema, quem o sistema não cai. Nem todos os aplicativos de compra e venda de ações são iguais, ok, Carlos? Então, o mais importante é um aplicativo bom, rápido, que não cai. O sistema da bolsa, o Mega Bolsa da B3, é muito difícil, muito raro cair, tá? Só que uma diferença, tá, Carlos? Quando a B3 cai o sistema, paralisa todas as operações, então ninguém é prejudicado. Agora, quando você tem um aplicativo que tem problema e a bolsa está aberta, você é prejudicado. Principalmente se naquele momento que caiu o aplicativo, foi de grandes oscilações do mercado. E aí não tem quem responsabilizar, por uma simples razão, porque a B3 estava funcionando. E eu posso te falar isso, porque eu já passei por isso, trabalhando em corretora, né? Eu já passei por problemas técnicos da bolsa e já passei por problemas técnicos na corretora, tá? E quando eu trabalhava. Então, quando a B3 cai, não tem problema nenhum, porque ninguém consegue operar, então ninguém é prejudicado. E eu já passei situações que a B3 estendeu o horário de bolsa funcionamento. Mas é muito raro a B3 cair, muito raro. O sistema do Mega Bolsa, eu não estou fazendo propaganda para a B3 aqui, que eu não sou para fazer propaganda, é excelente. Tá? Agora, quando o aplicativo da corretora cai e a B3, a bolsa, está funcionando, aí é um problema. Porque se você estiver fazendo day trade ou especulativo, perder 3, 4 ou 5 minutos, pode ser uma eternidade e um prejuízo absurdo. Né? E normalmente quando acontece essas coisas não é para o lado bom, não é um day trade positivo. Normalmente 90%, a lei de Murphy. Normalmente quando cai você acaba perdendo. Então não gosto de indicar. Você me enviou no meu Insta, Guilherme? Guilherme Moraes, é isso? Você que me perguntou de corretora? Faz assim para mim. Guilherme Moraes, você que me perguntou de corretora? Faz uma mãozinha. Foi, Guilherme? Então, voltando aqui. Deixa eu ver se o Guilherme me responde. Guilherme? Bom, eu vou dar uma experiência pessoal. Não, foi o Carlos. Carlos? Ô, Guilherme, o que você enviou? Uma pergunta? Quer entrar aqui para falar comigo, Guilherme? Ou não? Bom, gente, eu acho que eu tô quase no fim aqui. Para encerrar, eu queria dar um caso que aconteceu comigo para mostrar mais ou menos como a gente se perde, né? Isso aqui eu contava às vezes nas minhas aulas de mercado de capitais, dependendo do assunto e a sala, tá? Então, assim, o que vos fala aqui, eu, Manfred Bach, com 26 anos, eu quebrei operando índice futuro, que naquele ano eu fiquei sem pagar a faculdade um ano, fiquei totalmente sem dinheiro. Perdi o que eu tinha, o que não tinha, ainda tive que pegar dinheiro emprestado para pagar. Por quê? Porque todo dia eu fazia uma operação de índice futuro. Qual foi meu azar? Estatisticamente, é difícil acontecer o que aconteceu comigo. Eu tinha 26 anos, trabalhava no mercado. O que aconteceu comigo? Cada dia eu dava um giro no índice futuro. Opa, Daniel, obrigado. Qual foi meu azar? Cada operação que eu fiz 5 dias seguidos, eu acertei todas.
Então já está com quase, na época, quase uns US$ 300 mil na época. Quando eu conto essa história, todo mundo pergunta assim para mim, professor, por que você não saiu com os US$ 300 mil? Eu vou dizer na sinceridade, 5 vezes, 5 acertos, eu falei, pô, falei igual o Romário. Deus olhou para mim e falou assim, esse é o cara. Então subiu minha arrogância, falei, agora vamos para os milhões. Tá? Qual a diferença de uma análise racional para isso que aconteceu? Isso aconteceu comigo, hein? 24 horas trabalhando em bolsa. No dia que eu perdi tudo, o mercado abriu com uma queda vertical, muito rápido. E naquele tempo, o pregão só ia das 9 até as 13. Não era que nem hoje. Então abriu de manhã, fez um corte vertical. E normalmente, quando faz um corte vertical, faz a volta. 90% das vezes. Quando faz essa porrada vertical, ela volta. Naquele dia, ela fez uma, eu entrei. E ela não fez a volta, como 90% vai. Ela fez a segunda queda. Quando fez a segunda queda, né, aí entrou meu desespero. Por quê? Porque naquele tempo, ia até às 13 horas. Não tinha pregão o dia inteiro como é hoje. E aí, às 10 para 1, tá? Eu não aguentava mais, porque o índice não voltava. Eu zerei tudo. Eu estava infartando na mesa com 26 anos. E a hora que eu zerei, mercado futuro, que não dá tempo para explicar, derivativo, índice Bovespa, futuro. Né? Na hora que eu zerei, eu tive que vender minhas ações para pagar, e assim mesmo não deu para pagar tudo, ainda peguei dinheiro emprestado com o cliente. Então, para vocês verem o que é falta de racionalidade. Eu estava certo, já vou dizer por quê. Eu analisei certo, minha experiência mostrou que está certo, mas meu emocional me comprometeu em tudo. Por quê? Nos últimos 10 minutos para acabar o pregão naquele dia, o índice futuro fez isso. Se eu espero mais 10 minutos, eu tinha ficado milionário. Olha lá a palavra que eu falei. Se eu espero mais 10 minutos. Só que até 10 para 1, eu estava aqui engasgado, porque o índice não voltava e eu estava perdendo praticamente todo o meu dinheiro. Qual foram os 2 grandes erros? O primeiro, ver que por mais dinheiro que eu tivesse ganho, era muito pouco dinheiro para operar mercado futuro, mercado derivativo, coisa que nunca mais eu fiz, só para cliente, nunca mais para mim. Tá? E a segunda, o comprometimento da ganância no meu subconsciente. Como eu acertei 5 vezes seguida, né, a minha arrogância diz, você vai acertar de novo, porque você é infalível. E 90% das vezes, uma correção vertical faz uma pequena volta. E para minha desgraça, naquele dia não fez a segunda volta, fez a segunda queda, mas fez a volta toda nos últimos 5 minutos. Raciocínio certo, feeling certo, intuição certa, observação perfeita. Por que perdi tudo? Cabeça. Cabeça. Ó, essa aqui nunca contei ao vivo, viu? Só na minha sala de aula. Eu tenho 27 segundos, queria agradecer o Guilherme Ferres aqui da IBN, que foi meu aluno, pelo convite, espero ter ajudado ele aqui. Obrigado, Cauê, por todas as dicas, espero ter ajudado os dois. Tá? Um abraço para todo mundo aqui. Espero ter contribuído e ajudado.